que chamam, agora não chamam museu, chamam Centro Interpretativo, onde tem, nem sei, eu ainda não tive tempo para ver a exposição, onde tem uma parte que fala do passado da fábrica, uma outra que a projeta no futuro. Mas interessa-nos, antes de mais, interessa-nos mais falar com as pessoas que viveram lá, que tiveram uma experiência, não só operários, mas pessoas como o Dr. Raul, que viveram e durante muito tempo, pelos vistos, segundo percebemos. Fui lá para aí uns 20 anos, talvez. 20 anos é muito tempo. E que tem memórias que nos possam ajudar a perceber o que... Mas não sei como... Nós vamos percebendo. Porque a minha missão lá era ir lá só era o quê? ao Semanal? consultório, entrava num consultório, não é? E tinha vários operários que se inscreviam para a minha consulta e que eu atendia nas coisas que eles me expunham, não é? E era umas vezes doentes, outras vezes só queriam uns medicamentos que já estavam a usar. Não era só a medicina do trabalho em si, não? Era mesmo a medicina... Era mesmo medicina. Com certeza para algumas pessoas seria o único contacto que tinham com o médico. Sim, era. Nessa altura até havia 3 médicos. Um ia às terças, um ia às quintas e outro ia aos sábados, não é? Primeiro havia um médico só. Em primitivo havia só um médico, que era o meu pai. E depois o Sr. Teles, que era o gerente, pediu, a pedido de um senhor que era do Conselho Fiscal e que tinha um filho que se formou em Medicina, no mesmo curso que eu, que éramos com discípulos, depois pediu-lhe para meter lá esse filho. E ficou esse filho, mas ele também já tinha um outro médico, que era mais ou menos o tempo dele, gerente do Sr. Teles, e meteu então os 3. Então estavam os 3. Sim, porque eram muitos operários. Eram muitos operários, eram cerca de 900 operários. Não é? Era o meu pai, portanto, e esse meu colega, e um doutor José Vieira da Silva. Depois esse meu colega, meu condiscípulo, foi para o Porto, foi viver para o Porto, deixou, e então o Sr. Teles é que me convidou para eu ficar no sábado, que era o dia dele. O meu pai ia às terças, o doutor Vieira às quintas e eu ia aos sábados. Isso foi em que anos? Ora, anos de 1960, para aí 60 até 80, não é? Foi a partir de 60. Sim. Então não estava lá, porque ainda há bocadinho estávamos a falar disso, que os operários guardam assim com uma muito boa memória de uma festa que se fez lá por altura do aniversário do Teles. Que aconteceu em 58. 58, então foi depois. Então não assistiu a essa festa? Não. Que idade é que tinha quando começou a trabalhar? Fui para lá? Era jovem? Eu tenho 90 agora. Uau! De forma que aquilo já acabou para aí há mais de 20, 70. Devia ter ido para lá para aí com 50 e tal também. Então esteve lá até ao final? Sim, estive lá até aquilo fechar. Ok. E depois começou a ter... Saiu o Sr. Teles, não é? Depois veio um outro gerente que era um Sr. Leal, mas depois aquilo começou a correr mal, e o Sr. Leal também tinha uma fábrica no Brasil, de forma que fazia 6 meses no Brasil e 6 meses aqui, não é? E aquilo depois acabou por também a indústria começou a ir toda abaixo, não é? A indústria têxtil começou toda a falhar. Mas também quando foi para lá foi um bocadinho na altura dos tempos dourados da fábrica. Sim, foi naquele período de expansão. E nós reparamos que o seu nome tem ainda era inglês. Sim. E que foi um anterior. Eu não sei se consegui este livrinho, não sei se conhece isto. Não conheço, não. Este livrinho é do meu filho, eu por acaso eu devo também ter, mas não sei onde é que o tenho, mas o meu filho é que me emprestou este. Aqui tem precisamente algumas coisas, não sei se lhes poderá vir a interessar, procurarem depois esse livro lá. O Exercício Santo Tirso, não é? As fotografias da fábrica, os fundadores, cá está, este Tomás Hargreaves, que é meu avô. Ok. Tomás Hargreaves é o pai de minha mãe. Ok. E é que foi um dos fundadores. E ele, com este senhor Honoré Vavasseur, que era um francês, e este senhor João Alberto Costa, não é? Depois Adriano Sousa Trepa, que já foi Alberto António Ribeiro Moreira, Eduardo Veloso Araújo, são tudo tircienses. O meu avô veio de Inglaterra, era engenheiro mecânico, veio para aqui, para o Porto, não é? Trabalhou aqui no Porto e depois, não sei como é que ele veio para aqui, para Santo Tirso. Conheceu a minha mãe também nasceu no Porto, não é? Viveu também algum tempo no Porto, teria sido no Porto que se conheceram ou depois foi aqui, isso já não sei. Sei que
O meu avô, Tomás Aglibis, engenheiro mecânico, era de Manchester. E veio a casar com essa minha senhora, minha avó, que ainda está até aqui depois, também está aqui adiante. Videoprograma. Exato. Esse Filme de meados de século sobre a cidade de Santirce com imagens da fábrica de aviação. Já viu este filme? Pois. Fernando Peça, exatamente, é este. Aham. Pois isto foi visitado também pelo Conde rei, Sambento, a dada também. altura, pelo Dom Manuel II. Há esta visita. É excelente ver-se. O Dom Conde Sambento, que foi um dos grandes benfeitores desta nossa vila atual na altura, agora já é cidade, e um seu sobrinho que ficou com a fortuna dele, não é? E que depois doou tudo à misericórdia. Este é o tal senhor Honoré Vavasseur, foi um dos fundadores, e este senhor é que é o meu avô e esta senhora é a minha avó. É engraçado, tem semelhanças com a avó. É parecido. Tem muita semelhança, mas é com a minha filha. Que Minha filha que é muito parecida, tenho aí umas fotografias da minha avó e são muito parecidas com a minha filha. De forma que foi também o fundador da fábrica. E viveu mesmo depois até lá numa casa, mesmo nos terrenos da fábrica. A fábrica tinha uns terrenos, havia uma casa de habitação. E havia uma espécie de uma quinta, não era? Sim, era uma quinta. E era lá que eles viviam? E os meus avós viviam lá. Ok, agora não há vestígios dessa casa, pai não? Penso que ainda existe, que deveria existir, não sei. É? Já não vou lá há tantos anos que não sei se ainda existe. Mas no tempo em que eu lá ia ainda existia essa casa. Casa que ficava, sim. Sim, e nessa casa viveu ainda o Sr. Teles, na altura em que ele era gerente da fábrica. Não sabia. O consultório onde dava... olha aqui isto, são das primeiras imagens, de certeza. Se ainda estava coisas em Sim, construção, ainda não é? estavam a construir. Isto era um barracão da carpintaria. Esta foto é aquela muito conhecida. Claro. E esta é isto A é tal central, coração. isso é A central tal coração. hidroelétrica. Agora este espaço está todo transformado, está muito bonito, é assim, é o grande, o arquiteto da obra diz que isto é o coração da fábrica agora, porque transformou todo este espaço, pôs um espelho de água, criou toda um espaço simbólico. Já está. Muito bem. É interessante, é termoelétrica, não hidroelétrica. Central termoelétrica. Muito bem. Deixa-me só Quer dizer, mas esta fábrica teve muita. Quer dizer, foi precursora de toda uma indústria têxtil? Sim, não é isso. Mas precursora em termos de. Porque eu penso, ter um médico, terem criado, terem construído aquele bairro. Sim. Não é? Ficou mesmo quer dizer, foi uma fábrica o bairro do Teles. Isso já foi feito no tempo deste do gerente, sim. do António Borges de Silva Teles. Sim. Por isso, foi uma fábrica que se preocupou muito com a questão... Sim, com um bocado de questão social. Exatamente. Não é? Exatamente. Isso era notório na altura que trabalhou lá? Sim. Outra coisa que nos falaram também é que havia uns balneários que foram construídos para os operários poderem tomar banho de água quente. É provável que sim, mas não tenho memória disso. Não. E onde é que ficava o seu consultório? O consultório, à entrada, entrava-se e logo à esquerda, à entrada havia à direita um departamento que era onde estava a telefonista. Sim, a recepção e o porteiro. Que era uma senhora que até já faleceu, Maria José. E ao lado esquerdo era um outro gabinete onde era o meu consultório. Que era mesmo logo ali. O consultório onde a gente tinha uma salinha de espera e um gabinetezinho. E chegava a consultar quantas pessoas por semana? Cerca de 20 e tal, muitas vezes 20, 25. E as pessoas consultavam-no por diversos motivos. Exatamente, por mais diversos motivos. Mas sabemos que a fábrica também não era muito simpática para a saúde, não é? Porque criava muito pó, Pois. muito barulho Muito também. Barulho também, muitas vezes problemas de audição provocados pelo barulho que aquilo no princípio era
tiares pão, aquela barulheira permanente, 8 horas seguidas que eles suportavam. Depois, nas décadas mais avançadas das suas vidas, a audição tinha problemas. Com certeza também alergias devido Sim, ao pó. também. Pois. Coisas brônquicas muito, não é? Por causa da poeira nos pulmões, não é? Aqueles fiapos feitos de algodão no Sim, ar. nós já falamos com alguns trabalhadores e eles falam bastante disso. Havia muito Falam disso. bastante disso. Problemas. E também nos contam alguns episódios das mães trabalhadoras que recebiam os seus filhos para amamentar no próprio... Sim. Mas lá, por acaso, não havia uma fábrica aqui que tinha mesmo uma creche. Uma creche, devia ser a fábrica do Rio Vizela, não? Sim, essa também. E aqui uma em Santo Tirso, que era a fábrica do Arco. Chamada fábrica do Arco. Sim. Isso tinha mesmo, as mães levavam mesmo os miúdos para lá e só levavam embora quando iam no fim do trabalho, não? E tinham as suas horas para ir lá amamentá-los, não? Quer dizer, para uma cidade tão pequenina como esta, quer dizer, é uma cidade pequena, relativamente pequena, não é? Uma fábrica daquelas com aqueles trabalhadores todos, quer dizer, aquilo criava aqui uma circulação na cidade especial. A cidade tinha essa e tinha mais fábricas. Pois. Porque ainda agora estava a lembrar-me da fábrica do Arco, não é? Mas havia uma fábrica de um senhor que era conhecido pelo senhor Alfredo Correia da Silva, e tinha um nome assim, era o Malhado. Malhado. E ele tinha uma doença que não sei se conhecem, que se chama vitíligo, e que é umas manchas brancas e umas manchas às vezes na face. Sim. E esse senhor tinha isso, umas manchas nas faces, umas manchas nos dorsos das mãos e tal, e por isso lhe chamavam Malhado. Sim. Mas tinha uma fábrica precisamente lá abaixo, à beira da estação. Agora a estação também é uma estação nova. Sim, a outra estação do outro lado. Na outra estação antiga, mesmo próximo dessa estação, havia essa fábrica. E havia mais fábricas, aqui já a seguir, era já na freguesia de Rebordões, que hoje também já é Vila de Rebordões. Havia uma fábrica de um senhor Gonçalves, não é? Américo Gonçalves, também uma indústria têxtil boa. Depois, mais tarde, havia uma outra também, logo a seguir a Rebordões, mas também ainda em Rebordões, que era a chamada Filatex, também têxtil. Portanto, essas 3 fábricas. E havia essa fábrica do Arco. E havia aqui em Santa Cristina, também na estrada que então ia para o Porto, não? A fábrica chamada do Figueiredo, que também era uma fábrica muito grande. Essa é conhecida, não é? Abel Alves Figueiredo. Essa do Figueiredo não era também a que fazia lenços de mão? Lenços? Lenços, como lá na fábrica. Isso não me é estranho, esse nome, Figueiredo. Abel Alves Figueiredo. Também era uma fábrica muito grande, muito grande. Primeiro, e havia ainda uma fábrica de um Alberto Félix. António Pois, Alberto quer dizer, todo este Val do Ave, não é? Estava tudo cheio de empresas têxteis no nosso concelho. E no nosso concelho ainda havia depois, em São Martinho do Campo, as empresas grandes do industrial Abílio de Oliveira, do comendador Abílio de Oliveira. Mas a Teles de alguma forma distinguiu-se das outras? Era tudo têxtil. Sim, mas por algum motivo é que a Teles ainda se mantém e que tem todo este... Porque foi muitos anos. Foi que se aguenta mais tempo. Sim, porque quando a Teles, naquele período dos anos 50, 60, a fábrica do Rio Vizela já estava também a fechar. A começar a ser com dificuldades administrativas. Essa também do Rio Vizela também foi uma fábrica com muita gente. Sim, é muito maior, é enorme, aquilo é uma cidade enorme. Aquilo é uma cidade enorme, é mesmo uma cidade. Na Vila das Aves. Sim, eu conheço também. E porque é que acha que a fábrica Teles sobreviveu ou quer dizer, aguentou-se mais tempo que as outras? Não sei porquê. Foi-se aguentando bastante tempo depois e foi abaixo porque ali houve uma altura em que esse senhor Teles, que era o gerente, tinha um filho. Sim. E esse filho depois também se meteu numa empresa
numa fábrica também. Das camisas. Aqui Cortel, adiante, chamada né? Cortel, Cortel. exatamente. E depois o filho começou a ter aquilo com gerência que não seria muito não seria muito boa, não é? E começou a ter certas dificuldades económicas. E, portanto, o Telespai, para o auxiliar, tirou dinheiros da empresa de Santo Tirso para essa Cortel. Pois que ele começou Na altura vacilar. parece que se falou em 18 mil contos nessa altura, em 50 e tal, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Que imagem é que tem do Sr. Teles? Era boa pessoa, era boa pessoa, era amigo dos seus trabalhadores, não é? Tinha um fracassozinho assim pelo género feminino. Já ouvimos. Certamente já teriam ouvido essa. Mas eu não sei até se será verdade, se não será verdade, mas dizia-se que ele tinha lá uns empregados que escolhiam certas empregadas mais jeitosas, não é? E com as quais ele depois mandava apresentar no seu gabinete, e que tinha no seu gabinete em cima, fora do gabinete, uma luz que ficava verde ou ficava vermelha. Não é? Eu não sei se isto é verdade, mas contava-se. Quando a luzinha já me parece muito organizado. Quando estava lá a luzinha vermelha, ninguém podia entrar no gabinete. A luzinha vermelha é um pormenor subtil e engraçado que podemos usar. Mas já ouviram falar nisso também? Da luzinha vermelha não. Mas já ouvimos da escolha. Da escolha sim. E já ouvimos também alguém que disse que percebiam que as raparigas vinham assim muito afogueadas, voltavam muito afogueadas ao trabalho. Sim. Acho que eram... Consta isso. Eu nunca vi nada, não posso dizer nada, isto é o que o vulgo dizia, as pessoas contavam. Sim, mas é recorrente, toda a gente fala disso. Toda a gente fala disso e fala realmente que ele também tinha uma relação especial com os trabalhadores. Sim. E que era sempre... E foi bom gerente durante muito tempo. Ia dando sempre dividendos, não é? Minha mãe, portanto, era sócia, porque o senhor, meu avô, foi fundador. E, portanto, minha mãe herdou cota lá na empresa. E recebia sempre, todos os anos, dividendos da empresa. Não é? Só quando aquilo começou a ir abaixo é que deixou de receber. E até, eu lembro-me bem de uma altura em que os Sr. davam uns dividendos relativamente pequenos, não é? Porque dizia que muito dinheiro ficava para o chamado fundo de manutenção, não é? Para haver dinheiro para qualquer coisa que surgisse e que houvesse necessidade, e às vezes compras de novas máquinas para poder avançar tecnicamente, não é? E portanto davam uns dividendos às vezes um pouquinho mais baixos do que aquilo que seria de esperar. E um tio meu, irmão de minha mãe, que também era, portanto, sócio, não é? Muitas vezes vinha por aqui e ele era mesmo membro também do Conselho Fiscal, esse meu tio, e dizia muitas vezes à minha mãe: aquilo para nós já não vai aguentando e vai dando algum, não é muito e tal, mas para os nossos filhos aquilo vai ser muito bom. Para os nossos filhos aquilo vai, os nossos filhos é que vão herdar, os nossos filhos... O que aconteceu é que os nossos filhos, que era eu e os meus primos, todos filhos desse meu tio, nunca recebemos um chavo. Nunca recebemos um tostão. Aquilo acabou a ser uma forma difícil também, não é? Exato. E ainda tivemos de pagar largas centenas de contos à fazenda, às finanças, quando minha mãe morreu e quando esse meu tio morreu, os filhos dele. Tivemos ainda de pagar muitas centenas de contos às finanças para ficar em nosso nome, para ficarmos nós sócios, não é? Eu fiquei sócio, e minhas irmãs, tinha duas na altura, agora só tenho uma. E depois essa senhora, minha irmã, que também faleceu, e eu herdei a cota dela e a outra minha irmã, que ficou viva, também pagámos centenas de contos para ficarmos com as cotas, não é? Que nunca nos deram um tostão. Nunca recebemos. O Dr. Raul tem guardou daquele tempo alguma imagem, fotografia, documento? Não dei nada. Não dei nada. Tinha o quê? Tinha as fichas dos doentes? Sim, as fichas dos doentes, isso. Ficou lá tudo. Certamente deitaram isso tudo ao lixo.
Mas os operários também falam assim com saudade dos médicos que por lá passaram. Pois. Recorda-se como é que era o espaço, o consultório? Era um gabinetezinho assim neste género, mais ou menos com esta área. Assim, não era grande. E tinha uma salazita de espera também mais ou menos com a área idêntica. E estava lá durante todo o dia, de sábado? Sim, não, íamos lá de tarde, habitualmente 2 horas e meia, resolvíamos o problema. E quais eram as queixas No mais tempo de meu pai que era sozinho então, aí meu pai passava lá bastante mais tempo, mas também porque nesse tempo não havia enfermeiros como há agora. E portanto havia muitos operários que tomavam injeções. Nesse tempo usava-se muito medicamentos injetáveis, não é? E meu pai é que dava as injeções todas lá porque não tinha enfermeiro, a fábrica não tinha enfermeiro, não havia enfermeiros nessa altura, não é? Nós é que fazíamos tudo. E mesmo os enfermeiros nesse tempo não tinham categoria para fazer. Por exemplo, eu lembro-me que quando comecei a trabalhar nos serviços médico-sociais, não é? E durante muitos anos, os doentes que eram medicados, eu estava, por exemplo, a fazer as consultas e a certa altura vinham enfermeiros e diziam: "Doutor, quando eu pudesse vir lá abaixo", e eu ia lá abaixo, não é? E ia eu dar as injeções endovenosas, porque os enfermeiros não podiam dar injeções endovenosas. Portanto, o médico é que tinha de fazer as injeções endovenosas. Então isso era muito trabalho, claro. Portanto, isso dava muito trabalho ao meu pai, porque o meu pai, como a fábrica não tinha enfermeiros, tinha de dar injeções endovenosas e injeções. E esses medicamentos eram o quê? É? Como? Esses medicamentos normalmente eram o quê? Analgésicos? Muitas vezes medicamentos ligados à sífilis, que nesse tempo existia muito, era o chamado 914, que são os acetylbenzoides, e portanto muitos doentes usavam essa medicação injetável. E mesmo medicações tónicas, que hoje praticamente se faz tudo por via bucal, tipo multivitamínicos, tudo essas coisas todas, extratos hepáticos e antianémicos e coisas e tal, tudo isso, havia muita medicação endovenosa, não é? Agora já não se usa muito isso, usa-se tudo por via bucal. Eles tinham uma cantina, não é? Mas acho que não Também servia... tinham uma cantina. Aliás, já ouvi dizer, e acho que sim, que era verdade, que aquela zona rural que enquadrava a fábrica, com certeza onde viviam, onde estaria a casa dos seus avós, tinha cultivo que servia à cantina, a própria cantina. Mas eu acho que nem todos os trabalhadores tinham direito à cantina, porque já houve alguém que nos disse que nem todos comiam lá. Eu não sei até que ponto. Pois, que eles viviam ao lado. Exato. Não sei quando é que isso começou, não faz assim, mas houve um tempo anterior em que eu me lembro. Mas isso lembro-me dali e lembro-me muitas vezes em Santa Cristina, não é? Porque eu comecei a trabalhar aqui em 1947, formei-me em 46 e comecei a trabalhar em 47. E recordo-me perfeitamente que a grande parte dos operários levavam as suas coisinhas para o almoço nos tachinhos, não é? Levavam aquilo tudo. E depois estavam na berma dos passeios, fora já da fábrica, na berma do passeio, sentaditos a comer, sentadinhos ali, ainda não havia. As fábricas não tinham. As fábricas nesse tempo ainda não tinham cantinas, ali por 1940 e tal. E havia trabalhadores muito jovens, não é? Sim. Especialmente raparigas, não era? E havia trabalhadores que vinham de muito longe. Outra coisa que não havia eram os transportes coletivos que há hoje, não é? De fora que havia operários que vinham de Monte Corda, que são 7 ou 8 quilómetros, e aqui de Lamelas, Santiago da Carreira, que são freguesias, que distam 7 ou 8 quilómetros. E que vinham de manhã, para estar aqui às 8 da manhã, não é? Que saíam de casa às 6 ou 5 e meia ou 6 da manhã, para virem a pé, faziam o seu trabalho de 8 horas, não é? E iam embora ao fim da hora, a fábrica saía às 5 e eles iam outra vez a pé para casa, não é? E no dia seguinte a coisa repetia-se e sempre até durante um mês e um ano, que não é duríssimo. Tinha especialmente mulheres. Mulheres e homens, tudo isso, toda essa gente vinha tudo a pé. Não, eu estou a dizer maioritariamente. Depois começaram a surgir as motorizadas,
Houve uma altura em que já vinham as motorizadas ou mesmo bicicletas nas freguesias em que eram mais planas. Por exemplo, para Montecorda não era muito fácil porque atrás do Monte Assunção, não é? Onde é uma subida daqui até o Monte Assunção, que são 4 km, era tudo sempre a subir, não é? De forma que tinha de ser, na altura em que já começaram as motorizadas, mas antes era tudo bicicletas a pedal, não é? De forma que onde havia muita subida não era fácil. O que memória é que tem? Acha que as pessoas, os operários, gostavam de trabalhar lá? Sim, suponho que sim. E gostavam da fábrica. Tinham qualidade. Tinham qualidade. E a fábrica tinha bons tecidos. Era os tecidos que lá se fabricavam tinham... Sim, acho que foram, vi isso há pouco tempo, acho que foram premiados numa feira internacional em Paris. Trabalhava-se bem. Os melhores tecidos. Era sobretudo popelinas. Era, para as camisas, camisas de popeline. Camisas de popeline. Tinham de fazer fabricar. E os lenços, não é? Os lenços, as fraldas. Sim. Eram especialistas em fraldas. Fabricavam bem. Fraldas. E lençóis também, lá muitas pessoas comprar tecido para fazer lençóis. Ainda tem dessas... Isso, tinham realmente até um setor onde vendiam mesmo. Um armazém. As pessoas, era um armazém onde faziam vendas. E havia até um desconto para as pessoas que eram sócias, não é? Tinham um desconto qualquer. E que trabalhavam lá. E para os trabalhadores também tinham certos descontos. Era um senhor Júlio, que estava à frente desse armazém. O Dr. Raul lembra-se assim em especial de alguém, de um trabalhador ou de alguma pessoa da fábrica? Agora estava a falar nesse senhor Júlio. Lembro-me muito bem, lembro-me de outro, lembro-me de um Moreira, e esse Moreira era um dos tais que o senhor Teles conseguia que ele fizesse esses contactos com as raparigas. Era o intermediário Moreira, já nos falaram de Sr. Moreira. Ele se calhar era só... Era um senhor Moreira. Se calhar só tinha essa função, que era qual era a função dele? Para além dessa. A função dele era lá operário também. Mas era tipo encarregado? Sim, talvez assim um bocado já mais... Já nos falaram. Um encarregado assim um pouco mais superior do que propriamente um operário, não? Mas era a quem o Sr. Teles recorria para esses contactos com as operárias. Afinal, já há muitos dados para isso ter sido ficção. Já havia há muitos dados já, factos. E, que engraçado. Mas estava a falar do Sr. Júlio. Quem era o Sr. Júlio? O Sr. Júlio era também lá um funcionário, mas estava nesse armazém a fazer essas vendas. Ok. Assim, particularmente, tinha bastante gosto pela música. E foi um criador do grupo coral da igreja, não é? Tinha um grupo coral que cantava na igreja. O Sr. Júlio. O Sr. Júlio. Era conhecido até pelo Julinho. O Julinho. Ainda é vivo? Não, já faleceu. Já faleceu há bastantes anos. Tem ideia se há família? Família, conheci só uma sobrinha dele, que foi minha funcionária, que eu fui delegado de saúde, sou delegado de saúde, cá em Santo Tirso durante também 20 anos, e uma sobrinha dele foi minha funcionária quando se começou a fazer aqui o chamado Plano Nacional de Vacinação. E era ela que ia vacinar algumas freguesias, ia vacinar as criancinhas com antivariólica, que era nessa altura que se usava muito, e já a difteria, contra a difteria, e mais tarde também contra o tétano. Portanto, essa funcionária era sobrinha desse chamado Julinho. E era ele que era o maestro, o regente de uma orquestra, de um coro. Numa fábrica como aquelas, com tanta gente, ele nunca resolveu fazer lá o coro na igreja, Na fábrica não. Ele tinha um coro na igreja. E não sabe se esse coro na igreja, se havia operários que participavam? Não, penso que não. Era tudo gente mais daqui, não é? A grande parte dos operários... Então o Sr. Júlio era conhecido mais por maestro do que por vendedor no armazém? Também era, mas
mais como regente desse coro, porque o coro cantava bem, ele tinha um certo gosto por aquilo, agora já não é nada disso. Já não existe, mas existe aqui um bom Ainda existe, coro, o coro ainda existe. Ainda existe? O coro ainda existe, mas... o da igreja, que é filho desse coro. Esse Julinho teria que idade, se fosse vivo? Hoje tinha muito, ele seria um homem aí dos seus, quando faleceu teria para os seus 70, já faleceu há muito tempo. Hoje, ele era mais velho que eu tenho 90, portanto ele hoje tinha para 100 e qualquer coisa, 100 então. E lembra-se dele, mais 10 ou 15 anos do que eu. E lembra-se especialmente dele, porquê? Por causa dessa particularidade? Sim, porque contatava bastante, ele ia muitas vezes também lá à consulta, não é? E porque eu contatava muitas vezes lá com ele, na própria fábrica. E porque eu também gostava muito de música e, portanto, muitas vezes ia dizer: olha, vocês no domingo cantaram muito bem, quando ele aparecia, então, vocês no domingo. E ele cantava muito coisas, arranjava trechos de música, muitas vezes tocava um trecho de uma ópera que é o Nabucco, Sim. Nabucco de Verdi. Sim. Não é? E ele tinha um coro que cantava o Nabucco com... mas então ele era um melómano, quer dizer... Ele... Era um bocado melómano também. Mas então, na verdade, ele... quer dizer, ele gostava realmente de música, não era só o coro da igreja. Que engraçado. E ele cantava? E ele regia e também cantava, na altura em que regia e tal, também fazia. Quem mas nos poderá falar mais de senhores? Então vocês falavam de Oliveira. Júlio Oliveira. Então acabavam por falar sobre música. Sobre música, muitas vezes era. Que engraçado. Júlio Oliveira. E que ficou lá na fábrica até tarde também? Sim. Eu creio que até ao fim, não sei se... Agora não sei se ele morreu antes da fábrica fechar ou não posso precisar. Mas já não trabalhava lá há muito tempo. Porque eu acho que nós já falamos com uma pessoa que trabalhava no armazém. Naquele grupo havia lá uma pessoa que trabalhou no armazém. Não, mas é que o Dr. Raul está a falar no armazém de venda, não é? Ao público. Sim, ao público. Venda ao público. Venda ao público. Mas há outro armazém. Que é o de... É o tipo de expedição. Sim. E não sei distribuição. Que é diferente. Okay. E esse armazém de venda ao público era onde? Ficava logo ali na esquininha quando se entra? Não, era mais para trás. Entra-se à esquerda, como digo só um bocado, era logo o meu gabinetezinho. E depois mais lá para o fundo é que era o gabinete de venda. Era mais lá para o fundo. E era um espaço assim grande? Era um espaço grande. O que tinha aqueles rolos de tecido? Depois tecido e conta, aquilo era um espaço grande. E ele cortava e media? Fazia isso tudo. Fazia isso tudo. Eu ia um bocadinho atrás, para além do Sr. Júlio, lembra-se assim de alguém? Do Sr. Júlio? Lembro, do Julinho? Lembro muito dessa empregada que era telefonista, também já faleceu, e de outros, vários empregados que andavam por lá. Mas assim, mais operários, alguém que lhe tenha registado por algum motivo? Sim, por exemplo, até me lembro de dois operários que lá trabalharam sempre até morrerem e que foram dois meus companheiros na minha instrução primária, nos meus primeiros anos da escola primária, nessa altura, agora é a escola básica, mas nessa altura chamava-se escola primária. Lembro-me perfeitamente de dois rapazitos que até eu contatava muito com eles, eram meus amigos, não é? E acontecia que eles viviam com certas dificuldades nessa altura, as famílias, não é? As crianças nessa altura em que eu andava na escola primária, e eu já vinha de uma família um bocadinho melhor, porque meu pai era médico, não é? E nunca andei descalço na minha vida. Mas eles, meus amiguitos, iam descalços para a aula, isso arrepiava-me muito. Eu me lembro que de vez em quando fazia isso, aqui em casa. Lá lavava sapaticos para eles, porque gostava-me deles.
descalços, a chover, e os pequeninos descalços, de forma que eram, já morreram e muitos outros, mas esses lembro-me muito bem desses, que era um rapaz que depois também foi futebolista, até teve grandes êxitos no futebol. Que era um desses. Ele tinha um nome de guerra, que agora não me passou, mas era o Joaquim qualquer coisa. E um outro que era o Pedro. E morreram já ambos, e também havia muitos outros. Me recordo também de um rapaz que depois até deu um bocadinho para jornalista, apesar de não ter grandes estudos, mas depois escrevia bastante neste jornal de Santo Tirso, que se publica todas as semanas. E já não é vivo também? Também já não é vivo. Esses meus companheiros já tudo. Eu sou um bocado já sobreviventes. Resistentes. Porque já estou assim com uma idade também muito avançada. Mas está com. Está ótimo. Está muito fresco. Eu nunca diria que tinha 90 ainda anos. Estou bem, ainda estou com boa memória. Muito boa memória. Ainda conduzo automóvel, ainda faço a minha vida praticamente normal. Sim, está muito bem. Ainda como bem, faço dietas, como de tudo, não é? Com restrição, com cuidado, não faço abusos. Há 3 coisas que eu nunca usei na minha vida, que foi café, álcool e tabaco. Não é? Bom, Café, o café, mas o café eu tenho, não é que o café seja muito mau, não é? Há quem café considere que tem cafeína, até um pouco estimulante cardíaco, usava-se muito antigamente como estimulante cardíaco. Mas o café a mim tira-me o sono. Não é? De forma que eu se tomar um café agora não durmo senão lá para as 4 ou 5 da manhã. Pois. De forma que cortei com os cafés nem por um bom isso. vinhinho gosta. De? Vinho. Vinho, bebo meio copo de vinho à refeição. Pois, Pronto. mas isso é Meio copo. saudável. Então já estou Meio mais copo de tranquila. vinho por dia. Meio copo de vinho Já por podes dia. beber, Manuel, meu Ao copo meio- de vinho. Ao meio-dia bebo meio copo de vinho. Sim, à que é a noite- dose à noite já recomendada, não é? Como? É a dose recomendada. Não, um copo à vontade pode-se beber. Tabaco também não é grande coisa. Eu já fumei, posso lhe dizer, mas já deixei de fumar. Tabaco é que é um veneno já. É horrível. Tabaco é um veneno. E o álcool em excesso é um veneno também. Claro. Claro. Sim. O Aliás, café, não muito. O café, quem beber um café ou 2 por dia não tem problema nenhum. Não é? Mas a mim acontece isso. O café tira-me o sono. Portanto, eu só tomo café se realmente tiver uma necessidade. E quando era estudante, quando queria estudar até às 3 ou 4 da manhã, sim, tomava um café depois de jantar e tinha uma guita que às vezes os meus companheiros com quem eu estudava já diziam: bem, vamos, fica para amanhã. Sim, para a Faculdade do Porto. Vamos acabar hoje, já são 2 horas ou já são 10 horas. Não, vamos continuar mais uma hora e tal, porque estava com guita, mas esperava que era por causa do cafezinho. Senão não tomo café por isso. Esses seus colegas que estava a falar que estudaram consigo na escola primária eram operários mesmo? Trabalhavam Eram operários na mesmo. fiação? Tecelões Eram mesmo. tecelões. Nós Trabalhava na tecelagem. descobrimos uns papelinhos, andamos lá a fazer uma visita com uns antigos operários e descobrimos uns papelinhos que são uma espécie de pontos, de fichas. Sim. E reparei que há imensas funções diferentes, bobinagem, medideiras, são Remetideiras também. Uns especializados nisto, outros naquilo, outros naquele outro, não é? Tinha lá, cada um tinha as suas funções. Os contínuos, que elas Os eram contínuos. Sim, os contínuos que eram um tipo de máquina, não máquina era? já. Qual era assim a zona mais... Porque eu lembro, a minha avó materna também, quando era nova, trabalhou numa fábrica. E ela falava muitas vezes que era uma função, ela era na fiação também, que era uma função muito perigosa. Sim. Havia máquinas Hoje havia imensos acidentes de trabalho. Pessoas que se cortavam. Chegavam muitas vezes aqui com dedos que eu tinha ali com eles ao hospital e ter mesmo que cortar o dedo, porque estavam pendurados só por pouco, não é? De forma que acidentes de dedos havia muito. Depois começaram Mas a isso haver... em que máquinas? Eu nem sei em que máquinas, não é? Mas era muito frequente. mais tarde começaram a haver máquinas com proteções, não é? E então os acidentes diminuíram um bocado, mas em 1940 e tal, quando eu comecei, era muito acidente de trabalho.
E queimaduras também, provavelmente, das calandras e essas Sim, coisas sim, todas, sim, não é? sim, muitos. E inutilizei ainda há pouco tempo um caderno onde eu registava todos os acidentes e só da fábrica do Teles, e não só, mas de outra fábrica também. Mas tinha uma média de 500, 600 sinistros por mês. Ufa! Por mês não, pois, por ano. Por ano. 500 a Vai lá, 600, vai lá. 500 a 600 acidentes por ano, não é? Acidentes já de monta. Tinha uns mais graves, outros menos graves, não é? Mas tudo dessas coisas... Estava a dizer que tinha isso num caderninho? Hã? Tinha isso apontado Sim, num sim, caderno? tomava nota Mas num... já não o tem. Não, inutilizei, já deitei fora. Quando comecei a deixar de trabalhar, já estive a fazer muitas... Já deitei muita coisa Limpezas. fora, o meu ficheiro todo doente e tal. Já deitei tudo fora porque já Pois não tem que trabalho. ser. Mas Sim, diga uma muitas- coisa, doutor, muita quando, gente. quando os operários entravam para a fábrica, eles não faziam aquilo que têm que fazer hoje, não é? Qualquer empresa tem que fazer, que é fazer a consulta. Sim, nesse tempo também. Também se fazia? Também se fazia. O operário, antes de ser admitido, não é? Vinha à consulta. Não é? Ah. Vinha à consulta, fazia um exame prévio de admissão, chamado exame de admissão. Não é? Pois. Fazíamos sempre isso. E alguns eram recusados? Era recusado a Sim, entrar? muitas vezes eram Doentes. doentes que já vinham muito doentes e que a gente já recusava. Não é? E havia uma das principais doenças que nessa altura havia era a tuberculose, não é? Pois. A tuberculose, porque os doentes, como dizia há pouco, faziam caminhadas enormes, não é? Para irem para o trabalho e virem. Tinham uma alimentação Fraca. deficiente, não é? Fraca. E, portanto, muito facilmente contraíam a tuberculose. E depois a tuberculose disseminava-se com facilidade, não é? Porque tinham filhos, porque tinham familiares mais idosos em casa, avós doentes e coisas, e portanto havia uma percentagem de tuberculose extraordinária. Muito grande. Houve alguma situação de morte na fábrica provocada por... Sim, doentes operários que iam falecendo com doenças pulmonares. E outros que eram, depois que saíam da empresa e que eram tratados, mas que iam para os sanatórios, não é? Para os sanatórios de Gaia e Caramulo. Mas isso na altura não era considerado tipo acidente de trabalho, para não? Não era doença profissional. Não era doença profissional? Não havia ainda isso. Não havia. Depois, mais tarde, começou a aparecer mais as doenças profissionais. E sobretudo até 1950, que começou a era da streptomicina, não é? Quando surgiu a streptomicina é que começou a diminuir a tuberculose. Não é? E Mas depois, não vai assim há tanto tempo, de facto. Como? Não vai assim há muito tempo. há 50 anos, não é? Mas a coisa foi de tal modo que realmente a tuberculose chegou quase a ser erradicada, não é? Quase deixou de existir, não é? E porque depois da tuberculose, depois da streptomicina, apareceram outros medicamentos. O PAS, que era o aminosalicílico, e depois os outros, o etambutol, não é? Todos esses medicamentos que... Tenho só que fazer aqui uma substituiçãozinha, que o meu ouvido de vez em quando... Precisa de pilha. A pilha diz que não quer trabalhar mais, eu tenho de mudar. Meu pai está sempre a resistir em usar o aparelho, é uma coisa. O que é que e falou também da sífilis. Como diz? Falou da sífilis também. Sífilis, nesse tempo também. Mas antes, mais para trás. Em 40 e tal. Já 40 e tal. Depois a sífilis começou a diminuir, agora quase nem se fala nisso, e depois então apareceu a praga da SIDA. A SIDA já foi em 1960 e qualquer coisa, não é? Pois, sim. Já foi muito mais tarde. Pois, mas realmente a sífilis era terrível. Como? A sífilis foi exterminadora. Também.
sobretudo pelas lesões cardíacas que originava, não é? As aortites sifilíticas, os aneurismas, não é? De ordem sifilítica, eram muito frequentes e as pessoas morriam por problemas cardíacos. Nessa altura também não se pensava sequer em operar corações, não é? Só foi muito mais tarde que surgiu a cirurgia cardíaca e hoje já se fazem coisas em cirurgia cardíaca, coisas extraordinárias, não é? Então, às vezes, quando lhe apareciam lá com o dedo. Mas Isso. havia às vezes. Sim, outras vezes experimentos simples, pequenos pequenos experimentos que se dava 2 ou 3 ou 4 pontos e pronto, e fazia-se uns curativos e ao fim de 15 dias estava curado, estava a trabalhar outra vez. Não é? Resolvia-se ali. Lembra-se, por acaso, do tal. Eu salto assim de umas coisas para as outras. Lembra-se do tal excerto do Nabucco que o Julinho. Se me lembro de que do excerto da ópera Nabucco que ele usou na igreja. Era o coro, chama-se o coro? O coro dos escravos. Exato. O coro, estava a vir-me à cabeça o coro dos marinheiros, mas isso era noutra ópera. Coro dos escravos. Era o coro dos escravos. É um coro muito bonito, não é? Muito bonito. Tu conheces? É, engraçado. Muito bonito. Muito agradável de ouvir. Pois deve ser assim poderoso, estou a ver. Não é consigo Verdi. reconhecer. Pois Verdi é assim. Tem muita boa energia. Sim, é isso. É boa energia. É assim forte. Foi uma época da vida. É verdade, também nos contaram há pouco tempo que muitos dos filhos dos operários, embora não tivesse creche na fábrica, muitos miúdos, crianças iam brincar para lá, para o espaço da fábrica. Tem memória disso? Não tenho muito memória disso, não. Alguma coisa que tenha assim, o tenha impressionado de alguma forma? Para bem ou para mal? Alguma imagem, uma memória? Depois, quando acabou a fábrica, as casas todas que havia nesse bairro foram todas vendidas para os operários ainda lá que lá vivem viviam. todos. Ainda lá vivem muitos. Ainda lá vivem muitos. Adquiriram essas casas do bairro. Mas até Foi uma obra social boa que foi Sim, do acho tempo, que foi, pelos do tempo vistos, dos Chateaubriand. sim, acho que foi o primeiro bairro de operários em Portugal. Sim. E são boas as casas. São excelentes. E depois ele preocupou-se também, acho que deixou escrito em testamento que as casas teriam que ser vendidas a bom preço. Sim. Ele foi cuidadoso. Foi até belíssimo preço. Eles fizeram depois compras muito baratas, não é? Sim. Mas era justo. E as rendas também eram baratinhas. E as rendas também eram muito baratas. Não é? Eram casinhas pequeninas, eram muito pequeninas. Tinha uma entrada, tinha uma escadinha, um andarzinho em cima, pequeno também. Mas eram jeitosinhas, tinham condições sanitárias já boas, tinham um quartozinho de banho também já jeitoso, não é? Que eram coisas que antigamente também não, as casas quase não tinham. Quase não tinham. Tinham instalações sanitárias já nos falaram no meio também do quintal, do tal. no meio do quintal, que a coisa ia diretamente para uma fossa, não é? Claro. E Por isso era um luxo na altura. um luxo. E o tal muitas balneário vezes- que também existia. Muitas vezes na as condições fábrica, se calhar higiênicas desculpar. deles eram realmente más, não é? Más. Más. Apareciam-nos às vezes mesmo nas consultas com sujidade, não é? Muitas vezes a gente levantava as costas, os vestidos, as blusas, os casacos, não é? E as costas via-se que estavam nitidamente mal lavadas, não é? De forma que usavam pouca água. Pois se calhar o balneário. Não havia instalações sanitárias, não havia quartos de banho. Claro, não e é? depois trabalhar numa Depois fábrica não é uma trabalhavam coisa que trabalhar muito no campo. suados à noite e coisa e tal. Ora que aquilo ia-se acumulando dias e dias, não é? Suportávamos muitas vezes essas coisas. E outras coisas era mesmo a pulga. Quando às vezes a gente apanhava às vezes uma pulguica que lá estava a pulga de um operário qualquer que nos saltava, não é? Saltava a pulga. Via-se às vezes muitos com situações dessas, não é?
E na criançada também bebia-se muitas vezes as tinhas. As tinhas do couro cabeludo. Os filhos também iam lá à consulta? Não. Mas na clínica do lugar, nos nossos doentes particulares. E as mulheres grávidas? As mulheres grávidas tinham uma assistência na altura do parto, não é? De resto, propriamente o que hoje se faz, que é um acompanhamento durante todo o período de gravidez, não é? Praticamente isso não existia. Elas não vinham à consulta por estar grávidas. A gravidez era um estado, enfim, rotineiro. como de saúde, não é? Ter um filho. E depois chamavam o médico na altura em que estavam em trabalho de parto. Isso muitas vezes. Não faziam consultas especialmente prévias não apareciam por estarem grávidas, não. A não ser uma ou outra que viesse por qualquer razão, por exemplo, uma grávida que às vezes fosse diabética, então vinha mais pela sua diabetes, não é? E é que a gente verificava que estava grávida e então controlava as duas situações, não é? Mas fora disso... Nunca assistiu a nenhum parto? Dezenas, centenas de partos. Não, lá não. Na minha vida privada, no hospital, centenas de partos de dia e de noite, não é? Mas nos domicílios, muitas vezes estava aqui em casa a consultar e chamavam-me para ir ver o momento. Ou a outra freguesia, muitas vezes às freguesias ali até de Lordelo, que já pertenciam à família Guimarães, já pertenciam a Guimarães, mas a gente ia lá daqui. Mas na fábrica nunca aconteceu não, de uma na fábrica mulher dar à luz? Não. Foi sempre em domicílios. Agora, eu dedicava-me um bocado até muito a isso, porque o meu pai também era parteiro, não é? E de forma que eu comecei também a trabalhar um bocado em partos, porque ia muitas vezes com o meu pai fazer partos e, portanto, depois passei a fazê-los sozinho também. E depois comecei a trabalhar no hospital e, portanto, também lá no hospital ia muitas vezes, de dia e de noite. Muitas vezes me levantei de noite para ir trabalhar. E as mulheres grávidas lá, doutor Raul? Mas as mulheres grávidas, acontecia muitas vezes que a gente chegava para mim a uma freguesia com uma senhora em trabalho de parto, mas que a coisa era difícil de resolver e às vezes até seria preciso mesmo chamar um obstetra para fazer uma cesariana, não é? E muitas vezes a doente dizia, não quero ir para o hospital, não quero ir para o hospital, antes quero morrer em casa do que ir para o hospital, não é? Hoje não se ouve isso, pois não. Pelo contrário, hoje vão para o hospital sem a gente dizer nada. Não? Nunca teve que fazer uma cesariana. Como disse? Se o Dr. Raul alguma vez teve que fazer uma cesariana? Não, eu não fazia. Permitido. Ajudei a muitas, centenas de cesarianas durante 60 anos de trabalho. Ajudei a muitas. Mas eu não fui cirurgião. Mas fui muito ajudante de cirurgião. Não? Ajudei a tudo. A gastrectomias, coisas, colecistectomias, não é? Cesarianas, tudo. Fui sempre ajudante, era o primeiro ajudante de todos os cirurgiões que vinham aqui ao nosso hospital. E partos fazia só os fórceps, não é? Fórceps de centenas, também de fórceps. O que é que são fórceps? Não sei o que são. São tirar a ferros. Os fórceps. Jesus, fórceps. Então, isso é uma coisa mais no fim da gravidez, em que realmente a cabeça não sai, não é? Por qualquer motivo, ou porque é grande demais, não é? E então tem de se fazer uma extração de fórceps, já não é a altura de se fazer uma cesariana. E quando a coisa encrava mesmo dificuldades de dilatação do colo do útero, e então temos de recorrer a perguntar qualquer coisa sobre as grávidas da fábrica. Não, ia perguntar se elas continuavam a fazer o seu trabalho normal. Ou seja, muitas se não havia trabalhos condicionados. Não, muitas vezes faziam o seu trabalho normal até 8 dias antes do parto. Pois, não havia, pois. E depois não havia cá licenças de parto. E muitas mulheres, nesse tempo, tinham hoje o filho e daqui a 8 dias estavam outra vez a trabalhar. Não. Claro que depois, mais tarde na sua vida, apareciam os prolapsos uterinos e tal, porque o útero ainda não estava suficientemente apertado e portanto, o esforço de trabalho com um colo ainda dilatado, não é? Muitas vezes o útero começava a descer e vinha depois sair cá ao nível da vulva
E era preciso então depois operar para tirar o útero nessas condições. Às vezes ainda se tentava fixá-lo, não é? Mas às vezes não dava para fixar e então tinha-se mesmo que tirar. Era uma medicina completamente diferente do tempo atual. Sim, claro. Eram outras coisas, outras doenças, agora mais complicadas talvez. Como? Agora mais complicadas talvez. Não, a coisa é a mesma. Agora que hoje são mais seguidas, não é? Hoje, sim, outra assistência. Aos 3 meses começam logo a fazer ecografias, não é? E as pessoas têm melhor qualidade de vida. No nosso tempo isso não existia, não se fazia, não havia ecografias. Mas realmente hoje em dia uma gravidez parece uma doença. Pois, a forma como é assistida e tratada, parece uma doença de facto. Nesse tempo não, andava grávida até à altura de ter que começar a ter dores, quando começava a ter dores ia para a cama, pronto. E resolvia-se. E nem chamava, muitas vezes não havia sequer parteiras, eram as vizinhas do lado eu que tive eram chamadas. Minha avó, a mãe do meu pai, teve 22 filhos. É qualquer coisa. E foi parteira dela própria. Pois. E depois tornou-se parteira dos filhos, dos netos e das vizinhas. Era assim mesmo, era uma ser Joaquina qualquer, uma ser Maria, uma ser qualquer coisa que estava ali sentada. E às vezes quando aquilo demorava muito tempo e viam que aquilo não andava, então lá chamavam um médico para a gente lá dar uma coisa normal, claro. Eram tempos completamente diferentes. Se precisarem deste livrinho, procurar então na biblioteca. Sim. E o arquivo da fábrica também deve ter. O arquivo da fábrica também é capaz. Deve ter, com certeza. Evita, queres ajuda? Eu já estava assim, já mal as havia.